Muito bem, retornamos para darmos continuidade ao nosso estudo nos dias quase que atuais da nossa história. Nós vamos partir do estudo do governo Sarney, relembrando alguma coisa antes. Vamos ver, nós tivemos a vitória de Jânio Quadros para presidente. Jânio Quadros renuncia, assume João Goulart. João Goulart não é aceito muito, ele assume. Vão acontecer diversas quebras da hierarquia nas Forças Armadas. Não se vai aceitar, a sociedade e os militares vão desencadear um movimento que vão levar ao abandono do governo por parte do senhor João Goulart. João Goulart saindo, assume os militares passam os diversos governos, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, e aí, ao final do governo Figueiredo, vai haver uma desestruturação da estrutura de apoio ao governo, e na eleição que vai acontecer, na eleição via colégio eleitoral, o Tancredo Neves, que fez parte de um novo partido, que tinham sido criados diversos partidos anteriormente, Tancredo Neves vence. Quem era o vice de Tancredo Neves? José Sarney. Pouco antes da assunção do governo, Tancredo Neves vem a falecer. Tancredo Neves falecendo, vai começar o governo do José Sarney, que governou de 85 até 90. Para que a gente tenha uma ideia do que vai acontecer, eu trouxe aqui diversas coisas para a gente ver. Diversas moedas de todos os planos econômicos que vão acontecer, cada uma com um nome cruzado, 50 cruzados, 100 cruzados, essa daqui já é do plano real, 50 centavos, vai acontecer cruzado com o símbolo da arara, 10 cruzados, muitas moedas acontecendo, cruzado, não deu para ler, cruzeiro. Aí eu separei uma especial aqui, uma moedinha pequenininha, do ano de, não consigo ver, mas valendo 1000 cruzados. Ora, uma moeda desse tamanho, valendo 1000 cruzados, ou a moeda valia muito ou o cruzado não valia nada nesta época. Então precisava acontecer mudanças econômicas. Para a gente ter uma ideia, esta moeda aqui, de 2.000 réis, é uma moeda do tempo do Império, ela valia 2.000 réis, veja o tamanho, representava potência. E aqui estão algumas, aqui estão outras, de outros planos econômicos, diversas moedas. Os planos econômicos iam sendo deflagrados, trocava a moeda, trocava a unidade monetária, tinha que imprimir novas cédulas, tinha que confeccionar novas moedas. Vamos ver como isso aconteceu. Então, Tancredo Neves vence, na véspera ele morre, e Sarney, vice, assume a presidência em definitivo. Nós vemos aqui, já tínhamos visto antes, o velório para o sepultamento do Tancredo Neves. E o Sarney do lado, e defronte a dona Risoleta Neves, que era esposa do presidente Tancredo Neves. E aí, visando ganhar a confiança de setores democráticos, ele estabelece eleições diretas para todas as funções, todos os cargos eletivos, e propôs um novo plano econômico e prometeu uma nova constituinte. E ele tinha um lema: tudo pelo social.
Então achava que a situação não estava bem para a população mais necessitada, e tudo pelo social. Nesse plano econômico que ele vai fazer, ele lançou em 86 o plano cruzado, daí que tinha a moeda de cruzado, nova moeda, tamanduá atrás. Então ele criou o cruzado para substituir o cruzeiro. Um cruzado era o antigo 1.000 cruzeiros. Aí ele congela preço de tarifa e de serviço. Tudo congelado. Então você ia no supermercado, você queria pagar, tinha sido congelado, o mesmo preço de um tempo atrás. E congelou também reajuste salarial. E ele cria o seguro-desemprego. O que é que vem a ser o seguro-desemprego? A pessoa ficou desempregada, durante um certo período ele recebe uma parte do salário que ele recebia, para conseguir se sustentar durante um certo tempo, até que ele consiga uma nova colocação. Aí o plano dá certo, tudo congelado, ninguém podia subir preço, a loja não podia subir preço, apareceram os fiscais do Sarney, que fiscalizavam, tinham uma nota fiscal antiga, mas aí, como o comerciante não tinha lucro, ele não vendia o produto, ele não comprava para vender, porque quem estava vendendo para o comerciante queria o preço atualizado, mas o comerciante não podia passar para a população pelo preço atualizado, porque a população tinha a nota fiscal antiga. E aí começa a surgir o ágil. O negócio custa tanto, mas você me paga mais tanto. Ou começaram a surgir também as vendas casadas. Eu só vendo isso por esse preço se você comprar aquilo pelo outro preço. Então o cidadão, comerciante de bebida, só vendia Coca-Cola se você comprasse cerveja, ou só vendia cerveja se você comprasse Guaraná. E aí foi ativada a SUNAB, Superintendência Nacional do Abastecimento, para poder acompanhar onde estavam as coisas. Apareceram cenas dos fiscais da SUNAB no pasto, capturando gado para levar para os frigoríficos para poder abater, porque o dono do boi não queria vender o boi pelo preço que estava tabelado. Tá certo? Aí lá em 86, os preços precisaram ser reajustados, gerando novamente um aumento inflacionário. O governo segurou o reajuste até a eleição. O governo ganhou a eleição. No que o governo ganha a eleição, ele libera os preços. E nesse período, essa eleição de 86, serviu para eleger os deputados constituintes. E vamos ter uma nova Constituição em 88. E aí foram incorporados nessa Constituição diversas exigências populares de diferentes movimentos sociais. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, e foram colocados esses aspectos. A Constituição levou 1 ano e 8 meses para ser feita. Por quê? Porque ela, ao mesmo tempo que ela era constituinte, ela também era o Congresso. Então, faziam duas atribuições. Votavam uma nova Constituição e, simultaneamente, faziam os trabalhos do Congresso. E aí a forma do governo continuou República Federativa, todas as eleições seriam diretas, e o voto teve uma mudança, obrigatório na maioridade e facultativo entre 16 e 17 anos e depois dos 70 anos. Foi criada uma nova legislação trabalhista e os povos indígenas passaram a ter direito de posse sobre as terras que eles ocupavam. O racismo passa a ser crime inafiançável e imprescritível. E os quilombolas, aqueles habitantes dos antigos quilombos, os descendentes daqueles escravos fugitivos que criaram locais afastados para depois da fuga, passaram a ter direito àquelas terras que eles ocupavam.
Então é entregue à Constituição de 88, tá certo? E a nova Constituição rege até hoje. Vai passando o tempo, vão chegando os últimos meses do governo Sarney e começam a acontecer denúncias de corrupção. E aí a insatisfação com o grau de corrupção e a inflação, que depois que liberou e descongelou o preço, a inflação começou a subir. E aí a população se rebelava, protesto, saque, e aí vai ter início a campanha presidencial de 1989. Então, candidato, governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. E o opositor, Luiz Inácio Lula da Silva. Então essa foi a primeira eleição direta, que agora o eleitor iria ele mesmo escolher o presidente. Quem não iria mais votar o deputado e o senador, o próprio eleitor iria votar. Fernando Collor de Mello fez uma campanha baseada no combate aos marajás. O que ele chamava de marajás? Aqueles funcionários públicos que recebiam altos salários, cheios de direitos e contra a corrupção que alastrava no governo. Então, todo mundo apoiou este debate, este candidato, esta base de exigências que ele fazia. Vai acontecer um debate para o segundo turno, porque a Constituição previa que a eleição para o Executivo seria em 2 turnos. Vão para o segundo turno Fernando Collor de Mello e Lula. E o mediador desse debate era o Boris Casoy, um apresentador de televisão ainda hoje. Fernando Collor de Mello, o pessoal fazia o levantamento na hora, saiu vencedor nesse debate. No final do debate, ele faz uma pergunta para o Lula, perguntando quem era Lurian. Lurian era uma filha do Lula, que o Lula se recusava a reconhecer como sendo filha dele. Esta pergunta sem resposta do Lula levou a uma desconfiança de toda a sociedade, e o Lula perde a eleição. Collor vai assumir, vai governar de 90 a 92. Ele vai ter um percalço no meio do caminho que vai levar ao seu impeachment, ao seu impedimento para governar. Aí ele diz: eu sou indignado com a corrupção, eu sou um caçador de marajá. E dizia que todos os pobres eram os descamisados e que ele seria protetor dos descamisados. Ele assumiu o governo em 1º de janeiro de 1990 e a inflação atingia um índice de 85% ao mês. 85% ao mês significa que num mês você perdeu praticamente a metade do seu poder aquisitivo. Quando a população recebia o salário no dia, ela tinha que, na mesma hora, ir ao supermercado, fazer a compra do mês. Se ela fosse dali o dia seguinte ou 2 dias depois, ela já iria comprar menos com aquele mesmo dinheiro do salário. Então era uma corrida ao supermercado quando todos os pagamentos saíam. Aí o Collor vai fazer um plano econômico, mais um plano. Lança o Plano Collor, que tinha as seguintes metas. 1. Reduzir a disponibilidade de dinheiro no mercado. Tudo que te fosse acima de 50 mil cruzados novos, tinha cruzeiro. O cruzeiro virou cruzado. O cruzado virou cruzado novo. Quem tivesse acima de 50 mil cruzados novos era preso, fosse pessoa física ou pessoa jurídica. Ele podia congelar preço
demitir funcionário público e aumentar imposto. Podia aumentar o juro, porque quando você aumenta o juro, você reduz a venda das coisas, a prestação, porque o juro está alto. E aí ele diminui a quantidade de material comprado e assim ele reduz a inflação. E ele podia acabar com o imposto sobre a importação. E neste período ele vai acabar com o imposto sobre veículos, uma das principais coisas que foi marcante. Aí ele vai conseguir estabilizar a inflação, a produção nossa industrial caiu, diversas empresas faliram, o desemprego aumentou, dando início a uma recessão econômica. Quando ele reduziu o imposto sobre produtos importados, vai ser o II, Imposto de Importação, o preço dos veículos importados vai ficar muito menor. Aí se dizia, e realmente foi o que aconteceu, que esta disputa no mercado com veículos importados iria forçar a que as empresas nacionais produzissem um veículo de melhor qualidade. Isto realmente aconteceu. E aí vai acontecer novamente uma recessão econômica. Vai haver o congelamento, os preços serão todos em cruzeiro real. Já foi um plano econômico feito. Então o plano Collor, apesar de frear a inflação, desagradou a população porque teve um aumento no índice de desemprego. E aí o irmão do Collor, Pedro Collor, vai denunciar o presidente, dizendo que ele é que era o corrupto, que ele tinha um gerenciador de todos os dinheiros ilegais, chamado Paulo César Farias. E ele denuncia que o Paulo César Farias era o grande corrupto que trabalhava para o irmão. A população fica insatisfeita, gera uma revolta e saiu para a rua para pedir o afastamento do presidente. Esse pessoal, normalmente a maioria era estudante, conhecido como cara pintada, foram para as ruas pedir ética na política. Grandes manifestações, fora Collor, impeachment já, próximo capítulo, agora nós estamos nos anos rebeldes, porque teve uma série na televisão chamada Anos Rebeldes. E aí os estudantes aqui disseram que era a continuação dos Anos Rebeldes. Aí chamando Collor, com 2 L's aqui, vocês podem ver, nessa bem aqui, com 2 L's, porque a propaganda dele era com 2 L's verde e amarelo. Aí o pessoal tirou e botou 2 L's de outras cores, das cores dos partidos. E todo mundo se pintava de verde e amarelo para combater o Collor. E aqui a placa: não queremos um presidente corrupto, fora Collor. E aí é aberto o processo de impeachment. Em 92, os deputados votaram a favor da abertura do processo de impeachment. O advogado do Collor chega no Congresso e renuncia. Diz que o presidente acabou de renunciar. Mas mesmo assim o Congresso prosseguiu com o processo, teve o mandato cassado, ficou sem direito político por 8 anos. Então a revista anunciou a queda do Collor. Aqui nós temos a reunião do Congresso, aqui que eu estou circulando, o senador do Ceará, Mauro Benevides, um dos que encabeçaram esta manifestação. Collor saindo do Palácio do Planalto, junto com a esposa dele. E aí vai começar o governo Itamar Franco, que vai durar de 1992 até 1994. Aqui nós paramos para darmos continuidade no nosso próximo encontro. Muito obrigado.